Agora são 4h29 no horário de Brasília. Você está acompanhando essa cobertura especial aqui na programação da Jovem Pan sobre o conflito na Ucrânia. Bom, e sobre os constantes ataques cibernéticos ao redor do mundo, nós vamos conversar agora com a Luli Rosenberg, que é hacker ético e professor também sobre o assunto no Brasil. Você está em Israel, é isso? Isso mesmo. Por gentileza, essa guerra cibernética não é uma novidade. Ela se intensificou agora porque envolve um país que é muito acusado de praticá-la, que no caso são os russos. A questão é qual é o tamanho do envolvimento do governo russo ou qual é a leniência que ele tem com hackers russos que trabalham nisso e, obviamente, aterrorizam a população no mundo inteiro. Até porque a gente também teve, digamos, a contrapartida disso, né? A gente viu o Grupo Anonymous, que também é um grupo de hackers no mundo, invadindo sites russos, inclusive sites do governo russo. Na sua opinião, doutor, a gente tem hoje uma segurança cibernética sob um risco ainda maior ou temos também, ao mesmo tempo, uma realidade de segurança que é possível, obviamente, assim que se detectar um ataque, conseguir sobreviver a ele ou recuperar a confiança e a reposição daquele site ou de qualquer informação que está na rede rapidamente? Eu vou começar citando um pouquinho do que você falou, que realmente essa não é a primeira vez que a gente vê, inclusive uma das primeiras vezes que a gente viu um ataque cibernético que se juntou a uma guerra física, uma guerra de armamento físico, foi em 2008, onde a Rússia também tentou invadir a Geórgia, já faz um tempinho, mas foi a primeira vez que foi combinado um ataque cibernético a um ataque físico, e a gente está vendo mais uma vez uma repetição, e cada vez se intensificando mais. Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo quanto o campo cibernético ele influencia diretamente no ataque, ou seja, a gente teve aí a Rússia algumas semanas, alguns dias antes do ataque premeditado, já instalando vírus de computador nos sistemas governamentais da Ucrânia. Tivemos ataques, um momento bem significativo nos ataques, e a partir daí realmente veio o ataque, a invasão física também ao território ucraniano. Em relação ao preparo que a gente tem no âmbito cibernético, depende muito exatamente de como que a gente fez o nosso trabalho antes do ataque acontecer, ou seja, quanto melhor a prevenção, melhor a retenção do ataque. Então, sistemas que já têm protocolos bem organizados, já tem um trabalho tudo feito de forma organizada para evitar e conter ataques, é muito mais fácil responder ao incidente do que empresas ou órgãos governamentais, seja lá qual for a vítima cibernética. Fica muito mais difícil quando não tem essa preocupação prévia, porque aí o dano é muito maior e o reparo é muito mais trabalhoso, muito mais difícil de se conseguir se reerguer de um ataque. Isso em relação à percepção de como é que a gente pode estar preparado ciberneticamente contra ataques vindo de inimigos. Tá, doutor Rosenberg, para a gente voltar e entender qual é o nível hoje em que nós estamos nessa guerra cibernética, óbvio que eu tenho o lado que ataca e o lado que tenta se defender, mas é possível hoje prever, por exemplo, quando se fala, e o senhor é um hacker ético, tentar entender por onde que o lado ruim vai se manifestar e se proteger? Porque óbvio que a ideia, por exemplo, me permita voltar muito tempo atrás, quando você tinha lá vírus, a história, todo mundo começou a ter computador, celular, tem um vírus, diz que pode gerar problemas para você, você punha lá um antivírus, você punha uma proteção, mas as empresas que produziam os antivírus sempre faziam menção de que elas estavam acompanhando diariamente aquilo para se sofisticar e tentar, obviamente, ter o máximo de proteção na nova versão que você comprava anualmente, ou que você recebia atualizações semanalmente, diariamente, enfim, dependendo do sistema que você comprava da segurança. Eu tenho hoje, obviamente, o que pode se chamar uma corrida de dois lados ali, para ver quem sai na frente, quem se protege mais antes que venha um ataque, ou quem consegue arranjar uma brecha para atacar e criar um problema, que daí o lado que está tentando se defender vai ter que correr atrás daquela situação. Como é que está o nível dessa corrida hoje? Tem alguém que está muito na frente? Sempre tem os países que estão na frente. Nesse caso específico dessa guerra cibernética, Rússia e Ucrânia, os dois lados são bem fortes, são duas potências no ramo da cibersegurança. Não é à toa que a gente viu exatamente uma resposta imediata da Ucrânia
em relação à Rússia. Em termos de números, teve um aumento significativo na Ucrânia de ataques cibernéticos, subiu para 196%, de acordo com as pesquisas, enquanto na Rússia foi só 4% de aumento, porém, o aumento de 4% na Rússia foi muito mais preciso, então atacou o Kremlin, o site do Kremlin, e vários outros pontos estratégicos do governo russo. Em relação a essa questão de gato e rato, que a gente pode chamar, é realmente um trabalho de contra-inteligência e de, creio você mesmo citou, sempre essa questão de ver como é que a gente pode estar um passo à frente. Existem, como eu falei, potências mundiais, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Israel também, entre outros, tem outros países também, China, Coreia do Norte, existem vários grupos de inteligência e contra-inteligência que trabalham justamente nessa questão de estar o tempo todo analisando as novas ameaças. E no caso do hacking ético, que é o nosso caso, a gente tem em casa, vamos dizer, na SAISOS, no nosso trabalho, a gente tem uma equipe de inteligência e contra-inteligência que atua para mitigar e avisar as empresas / órgãos governamentais, ou seja lá quem for, preveni-los dessas ameaças. E, por outro lado, se for hackers mal intencionados, agentes maliciosos vão explorar, aproveitar esse conhecimento, essas novas ameaças, para justamente infectar e começar a tentar encontrar brechas e invadir os oponentes para ganhar nesse âmbito cibernético. Dr. Rosenberg, e com relação aos criptoativos, a gente tem uma lógica de criptomoedas hoje no mundo que é uma realidade. Aliás, há informações de que boa parte da economia desta guerra estaria baseada em criptomoedas, porque ela não tem o controle dos bancos centrais pelo mundo. E, obviamente, nós estamos falando de um sistema virtual, embora muito seguro. Quando se fala em criptomoeda, fala-se sempre sobre uma segurança completamente diferente de tudo que o sistema bancário tem hoje. Mas como é que está essa situação dos criptoativos? Eu tenho um risco maior neste momento ou eles ainda são resistentes a ataques hackers? O ramo do blockchain é um ramo muito interessante e, sem dúvida nenhuma, um dos pilares do blockchain, que seria a tecnologia por trás das criptomoedas, dos criptoativos, tem como um dos pilares a segurança, entre outros também, a imutabilidade e assim por diante. Então, na questão de segurança, sem dúvida nenhuma, os criptoativos tendem a ser muito mais bem protegidos e seguros do que o dinheiro comum que a gente vê por aí, que passa pelo Banco Central. O que sim a gente vê é a tentativa de captura de contas e assim por diante, e roubar, passar criptomoedas de carteiras, ou seja, eu diria que é muito mais no fator humano do que no fator tecnológico. O fator tecnológico é sim ainda um ponto muito forte na questão da proteção, da segurança cibernética. O ponto talvez um pouco mais falho é o fator humano, e muitas vezes é essa manipulação que é feita, inclusive, já pegando, assim, aproveitando para falar de novo dessa questão da guerra cibernética, uma das grandes armas que os dois lados estão usando é essa desinformação, esse gerar pânico. Então, tem várias vezes mensagens que mandam em nome do presidente ucraniano, quando na verdade é mentira e assim por diante. Então, voltando aos criptoativos, eu vejo que é muito mais o lado do fator humano que é suscetível à manipulação psicológica do que a tecnologia propriamente dita, que continua firme, continua sendo ainda um ponto forte, inclusive mais até do que os bancos, né, nessa questão de ter uma cadeia de proteção muito grande na maneira como é construído o blockchain. Professor Luli Rosenberg conversa conosco diretamente de Israel, ele é especialista em guerra hacker. O Fábio Piperno, nosso comentarista aqui, quer lhe fazer uma pergunta. Piperno? Professor, boa noite para o senhor aí. Eu queria saber o seguinte, professor, é possível identificar alguma ação, alguma presença do Estado, de agentes do Estado, nesses ataques cibernéticos? E se o fato, por exemplo, agora da Rússia estar sofrendo retaliações econômicas, poderia, de algum modo, estimular esse tipo de ação? Existe sim, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas tem sim como fazer atribuição e usar dados correlatos para sim encontrar algum tipo de correlação entre estados e ataques cibernéticos. Sem dúvida nenhuma isso é possível, e acredito sim que a questão da pressão que vem, as sanções que vêm sendo impostas ao governo russo pode influenciar.
não necessariamente diretamente o governo russo de forma direta, causando mais danos cibernéticos, mas a gente já vê aí grupos conhecidos de hackers, agentes maliciosos, que se identificam com o governo russo, já saíram de forma declarada dizendo que qualquer ataque cibernético aos ativos tecnológicos do governo russo vai ser respondido com ataques cibernéticos de volta. Aí o caso do grupo hacker Conti, entre outros também, que tem um histórico pró-Rússia muito grande, assim como a gente vê do outro lado a mesma coisa também, o Anonymous, que ficou muito famoso também, saiu bastante nas mídias, que o Anonymous saiu em defesa da Ucrânia, entre várias outras empresas também, mundo afora, pelo menos 20 grandes empresas que saíram em apoio não só do Estado ucraniano, mas também da população ucraniana, que sofre também de uma maneira ou de outra também, porque quando tem esses ataques cibernéticos, nem sempre eles são direcionados única e exclusivamente aos pontos estratégicos e aos órgãos governamentais. Às vezes eles também atingem de forma indireta a população civil comum, que não tem nível suficiente para se proteger. Então a gente vê também aí uma movimentação de muitas empresas internacionalmente conhecidas no ramo de cibersegurança, tentando prestar serviços de forma gratuita para a população ucraniana, que vem sofrendo não só o ataque físico, a invasão física, mas também no ramo cibernético tem sofrido com isso também. Doutor Rosenberg, só uma última pergunta, por gentileza, até para que a gente aumente a compreensão. Por onde que um hacker atua? Ele usa a internet convencional com algum código diferente e, claro, com um conhecimento técnico muitíssimo superior à média de todas as pessoas? Ou ele usa o que a gente convencionou chamar de Deep Web? Por onde que são esses caminhos que um hacker usa para tentar atingir, por exemplo, um site governamental, tirá-lo do ar ou gerar prejuízos ao sistema bancário ou à conta de pessoas? Quais são esses caminhos usados por um hacker hoje dentro da internet? Excelente pergunta. A verdade é que você citou os três, ou seja, existe aí na web, na internet, a gente tem a internet convencional, que é aquela que todo mundo conhece, tem a Deep Web e a Dark Web, né, que são as duas camadas que são praticamente 90% da internet, só que o acesso a elas é muito limitado e muito pouca gente conhece. Então, existe aí a questão de coleta de informações e de trabalho de inteligência na Deep e na Dark Web, na internet aberta também, tá? Também tem muita coisa exposta na internet, mas o trabalho de inteligência é feito nessas três camadas. Junto a isso, e como um segundo estágio, depois da coleta de informação, vem justamente a parte de ganho de acesso, de explorar as vulnerabilidades encontradas. Então, é feito um trabalho de coleta de informação, trabalhar essa informação de uma maneira onde a gente pode encontrar os vetores de ataques possíveis, quais são as superfícies de ataque, que a gente chama em português e inglês, e em cima disso é trabalhado os vetores de ataque para seguir em frente. Então, pode ser através de credenciais que foram vazadas lá em 2017 e ainda são válidas, então a gente consegue invadir. Pode ser que a gente descobriu, eu digo, né, o caso, os atacantes, né, estou simulando atacantes, lembrando que nós atuamos com hacking ético, então tudo que a gente faz é simulação, sempre importante frisar. Os dados vazados, então a gente consegue logar numa conta. Ou a gente vê que um sistema operacional ainda é Windows XP, e pasmem, tem aos montes e em sistemas críticos também. Uma das coisas que a gente na Cysos faz muito é exatamente isso, é avisar e prevenir empresas de todos os portes, de todos os setores, e sendo de sistemas críticos ou não, avisando, olha, vocês têm, a gente consegue ver de fora que vocês têm esse sistema operacional falho, esses credenciais estão vazados, e assim a gente vai alertando. Então, basicamente, é a junção das informações com o conhecimento técnico necessário e as brechas que estão lá, porque, infelizmente, a gente vê em todos os setores, e como eu citei, nas maiores empresas, há não muito tempo a gente encontrou uma falha muito grande na Microsoft, que a gente já reportou e já foi divulgada, e recebemos também um reconhecimento por isso. Então, a gente trabalha muito no hacking ético para estar um passo à frente dos atacantes, dos hackers mal intencionados, para que a gente possa ter um ambiente cibernético mais seguro. Afinal de contas, a gente está numa era onde a nossa vida está na palma da mão, e a gente precisa ter essa maturidade de que, assim como a gente protege os nossos patrimônios físicos, nossa casa, a gente bota câmeras de segurança, etc., muito mais a gente precisa se proteger também dos ataques cibernéticos. Então, o nosso celular tem que ter senhas firmes,
tem que saber como se proteger de vírus de computador e assim por diante, navegação segura, etc, etc. Então, só voltando à sua pergunta, é feito um trabalho de levantamento de informações e mapeamento, é traçado os vetores de ataque e exploração, e daí vai movimento lateral interno até chegar, no final das contas, à tomada de posse total, caso isso seja possível também. Mas, basicamente, esse é o processo. Se usa tanto Dark, Deep e Web comum, como também técnicas das mais variadas. Pode ser web, pode ser mobile, pode ser física, às vezes também, dependendo do caso. Pode ter hacking físico também, invadir servidores fisicamente, instalar lá um malware, um vírus de computador, e assim também conseguir invadir. São várias as técnicas e as maneiras, mas basicamente todas elas são válidas, entre aspas, são usadas, vamos dizer assim, por hackers mal intencionados para tentar invadir e causar danos no lado oposto. Dr. Nuno Rosenberg, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui, conversou conosco diretamente de Israel. Boa tarde ao senhor, boa noite, na verdade, né? Boa tarde para vocês aí, boa noite aqui, foi um prazer.